Amém, queridos? Vou fazer uma gravação aqui especial para meditarmos acerca de um tema muito polêmico no meio das igrejas. Devemos ou não guardar os sábados de forma literal? Estamos fazendo recentemente uma série acerca de salvação por obras da fé, e nós estamos aprendendo que os 10 mandamentos eles são indispensáveis para que nós possamos, de fato, sermos salvos. Sendo que desses 10 mandamentos, um mandamento é a guarda do sábado. O quarto mandamento está escrito: lembra-te do sábado para o santificar. E aí? Devemos ou não guardar o sábado? É exatamente sobre isso que eu queria meditar com os irmãos. Querido, Jesus falou em Marcos capítulo 2 que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem estabelecido por causa do sábado. E Jesus falou que Ele é o Senhor do sábado. Então, quando Jesus ele veio, Ele é o descanso, meus irmãos. Ele se manifestou. Lembra que Ele falou isso em Mateus 11 e 28, se não me engano? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele é o descanso. Então, será que realmente temos que guardar os sábados literais? Eu digo que não. Não precisamos guardar os sábados literais. Embora este mandamento esteja no Decálogo e ele foi escrito no nosso coração para nós praticarmos. Então, com que base, Wagner, você fala que não devemos cumprir mais os sábados literais? Queridos, eu vou falar para os irmãos acerca do real sábado para a igreja. Na verdade, o real sábado para todos, desde o justo Abel até o último justo na grande tribulação. E que essa guarda dos sábados é profético, ele é um estatuto perpétuo em relação ao seu princípio eterno, que é exatamente o reino milenar. Mas antes de chegarmos a esse ponto, quero falar para os irmãos o seguinte: quando nós lemos as cartas de todos os apóstolos, de Romanos até Judas, em nenhuma vez, os apóstolos nas suas cartas falam para nós guardarmos os sábados. Nenhuma. Agora, se nós espremermos as cartas, nós vamos ver ali a guarda de 9 dos 10 mandamentos. E o Espírito me deu um resumo maravilhoso acerca dos 10 mandamentos. Eu incluo o sábado, eu vou explicar para os irmãos por quê. Que a guarda dos 10 mandamentos é exatamente não praticar as obras da carne. Se nós analisarmos as cartas, nós vamos ver o tempo todo os apóstolos: não façam mais isso. Não, não e não. É o não. Os nãos dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não mentirás, enfim, por aí vai. Então, o não praticar as obras da carne é simplesmente guardar os 10 mandamentos, hoje na nova aliança. Eu anotei aqui Gálatas capítulo 5, versos 19 a 22, num contexto dos judaizantes que estavam perturbando a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O contrário disso é o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, queridos, quando nós não praticamos as obras da carne de forma deliberada, quando não vivemos nenhuma só dessas práticas aqui de forma deliberada, lutamos contra elas, nós estamos obedecendo os 10 mandamentos. E isso vai determinar a nossa salvação.
e não herdará o reino de Deus quem pratica essas coisas. E o sábado é exatamente isso. O sábado nos fala acerca do mundo vindouro, queridos. E é isso que eu preciso que os irmãos entendam. Eu vou repetir. Nas cartas, em nenhuma oportunidade, os apóstolos falam para nós guardarmos os sábados. Se é tão importante, tão indispensável, e se eles citaram os outros 9 mandamentos, por que não falaram acerca dos sábados? Porque, de fato, não é para guardar, queridos, de forma literal. Assim como acerca dos dízimos. Os dízimos nunca foram dinheiro na Bíblia, nós já aprendemos sobre isso. E eles também nunca falaram acerca dos dízimos nas suas cartas. Amém? Então, nós precisamos compreender que o sábado fala acerca do repouso que nos virá. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele incluiu sábados nesse pacote. Olha o que ele explica. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas futuras. Sombras das coisas futuras. Porém, o corpo é de Cristo, porque Cristo é o nosso sábado. Ele habita em nós. Cristo em nós. Nesse mesmo contexto aqui de Colossenses, ele fala um pouco antes. Cristo em nós. O sábado. A esperança da glória. Qual é a nossa esperança, queridos? Reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos. Esse é o nosso sábado. Então, sábados são sombras dos bens futuros. Sombras das coisas futuras. E é exatamente o que os escritores hebreus falam. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Se Josué tivesse dado descanso, não falaria acerca de outro dia. E esse dia é o 7º dia da criação, queridos. Em Josué capítulo 3 está escrito para nós nos santificarmos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então o povo se santificou para poder possuir Jericó. E Jericó é uma figura do reino milenar que vamos conquistar com Cristo Jesus. E só entra neste reino milenar quem se santificar. Então, na criação, Deus criou tudo em 6 dias. E no 7º ele descansou. O salmista no Salmo 90 e Pedro, no contexto da volta de Jesus, em 2 Pedro 3, fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E Deus, com todo o seu poder, em Cristo Jesus, ele poderia ter criado tudo num momento só. Mas por que ele criou em 6 dias e só no 7º que ele descansou? Deus precisa de descansar? Não. Mas por que ele fez isso? Em Isaías 46:10 está escrito que Deus anuncia o fim desde o começo. Então por que ele fez isso? Para poder nos ensinar, meus irmãos. Para compreendermos que resta um repouso para o povo de Deus. Esse é o milênio. Então, Wagner, por que nós devemos, então, santificar o sábado? Nós santificamos hoje o sábado no nosso coração. Só entra nesse sábado futuro, esse reino milenar, se nós andarmos em santidade. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando cumprir 6.000 anos da humanidade, 6 dias, Ele vai se manifestar e nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, olha o detalhe, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, olha o detalhe, purifica-se, santifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3, porque assim como ele é, nós o veremos. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, anda em santidade, assim como ele é puro, para poder vê-lo como ele é. E sem santificação ninguém verá o Senhor neste dia, no dia da sua volta. Então, hoje, nós andamos em santidade, santificamos esse sábado no nosso coração, meus irmãos, para que não sejamos como o povo que saiu do Egito, daquela geração de 20 anos para cima,
Só Josué e Calebe adentraram a terra prometida. Os demais, os corpos caíram no deserto, porque não andaram em santidade. Ou seja, não lutaram contra a carne. Simples assim. Esse é o resumo, meus irmãos, da guarda dos 10 mandamentos. E o quarto mandamento é andar em santidade. Por quê? Porque o Espírito de Jesus Cristo que está em nós é santo. Então, se nós temos por Pai, por causa de Jesus que habita em nós, aquele que julga sem acepção de pessoas, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então está conseguindo compreender que esse sábado são sombras dos bens futuros e que ainda resta esse dia para o povo de Deus? Esse 7º milênio é o reino milenar, meus irmãos. Carne e sangue não entram neste reino, nem a corrupção herda a incorrupção. Quando nós nos manifestarmos juntamente com Cristo em glória, tendo nossos corpos incorruptíveis, nós vamos adentrar a este reino. Mas só entra nesse reino quem se santifica. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é. Então este é o sábado, este é o nosso sábado. Então não precisamos guardar sábados literais. Este é o sábado. Cristo está dentro de nós. Ele é o Senhor do sábado. Conseguiram compreender? Agora, se um irmão guarda o sábado de todo o coração, sem religiosidade, amém, Deus aceita, queridos. Da mesma forma, se alguém der o dízimo de todo o coração, embora dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia, mas se eu der todos os meses dos meus ganhos 10% com coração agradecido, de todo o coração, Deus aceita. Mas sabendo que não é obrigado a dar o dízimo, assim como não é obrigado a guardar o sábado. Então, para concluirmos, então, meus irmãos, não devemos julgar quem guarda os sábados, e esses que guardam o sábado não devem julgar a nós que não guardamos, porque não é lei, não é ordenança. De forma literal, não é. São sombras dos bens futuros. A guarda dos sábados é no nosso coração, devemos nos santificar para que possamos adentrar este reino. Então, para finalizarmos, olha o que está escrito em Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Vocês estão entendendo, né? Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar, comendo legumes ou deixando de comer. Olha só o detalhe agora. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias, que é o meu caso. Para mim, todos os dias é dia do Senhor. Mas um faz diferença entre dia e dia. Agora, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Quer guardar o sábado? Para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, que é o meu caso, acredito que seja o seu também, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Por quê? Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. E mais aqui embaixo, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, meus irmãos, não devemos destruir nossos irmãos por causa da nossa comida. E se nós não guardamos o sábado, não devemos também destruir a fé do irmão que guarda o sábado. Se ele guarda de todo o coração, para Deus o faz. Agora, o que guarda o sábado não deve julgar quem não guarda. Agora,
o entendimento correto é não guardar os sábados, porque os sábados são sombras dos bens futuros. Amém, queridos? É claro, se nós levarmos para a nossa vida natural, um dia de descanso é maravilhoso. E isso até o sistema financeiro deste mundo entende. Um dia precisa de descanso. Né? E na maioria dos casos, boa parte dos países do mundo, é o domingo que é o dia de descanso. E tem empresas que dão sábado e domingo de descanso. No meu caso, eu só consigo descansar os domingos. Ah, o domingo é dia do Senhor agora, Wagner? Não, também não. Domingo não é dia do Senhor. Todos os dias são dia do Senhor. Então, se eu não for para a igreja no domingo, eu não estou pecando, porque eu não estou aqui para guardar dias, nem meses, nem anos, não estou aqui para guardar o domingo. Guarda o sábado ou guarda o domingo, Wagner? Nenhum dos dois. Se você guarda o domingo, para o Senhor, guarda. Beleza. Você está honrando a Ele. Mas se você guarda o sábado, para o Senhor, você faz. De coração. Porque tem muitos que guardam os sábados de forma legalista e muitos que guardam o domingo também de forma legalista, um peso, um fardo, e não gera descanso. Pelo contrário, né? Cansa e muito mais. Quando é feito de forma religiosa, aí é fardo, meu irmão. Ah, vou todo domingo para a igreja, mas se virou um fardo, algo religioso, não gera descanso. Eu posso ir um domingo sim, um domingo não para a igreja, mas se eu vou de todo o coração, Deus aceita. Que é o meu caso. Eu não vou todos os domingos para os cultos, porque eu trabalho de segunda a sábado. Tem um domingo que eu escolho para poder descansar. E quando eu vou para o domingo, eu vou de todo o coração, não vou de forma religiosa. Meus irmãos, não tem essa de guardar dias, meses e anos. O apóstolo Paulo nos deixou claro. São sombras dos bens futuros os sábados. E vou falar aquilo que eu falei no início. Se você procurar nas cartas, você não vê nenhum ensino, nenhuma exigência dos apóstolos para que cumpramos os sábados. Mas os outros 9 mandamentos tem lá. Se você procurar, você vai achar. E ele resume os 10 mandamentos em não praticar as obras da carne. E o sábado está incluído, porque não entra neste repouso se andarmos na carne. Tem que se santificar para poder entrar neste sábado, neste repouso sabático. E lembrando que o Senhor do sábado habita em nosso coração. Cristo em nós, a esperança desse sábado que vai acontecer no futuro. E nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E para ser santo, nós temos que meditar na palavra dia e noite. Né? Fazer uma propaganda aqui, na última gravação que eu fiz do Evangelho de João, a parte 17, eu falo sobre isso. E lá nós vemos de forma bem prática, bem simples, como fazermos morrer a nossa natureza terrena, que não se converte no novo nascimento. Só vencemos as inclinações da carne quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus todos os dias. É a palavra de Deus habitando ricamente em nós que vai fazer com que nossa mente seja renovada por ela, e aí teremos ações correspondentes com aquilo que pensamos, e aí andando em santidade, o Espírito vai nos ajudando, o Espírito da verdade vai nos ajudando em nossa fraqueza, e assim nós vamos caminhando progressivamente como luz da aurora até a plena claridade do dia, em que nós, de fato, adentraremos a esse sábado maravilhoso. Então, sábado para a igreja, sombra dos bens futuros. É o milênio. O reino milenar é o nosso sábado. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. E este repouso só entra quem andar em santidade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é. Amém, queridos? Espero que esse vídeo tenha ajudado os irmãos a refletirem acerca da guarda dos sábados. Se você guarda os sábados de todo o coração, Deus aceita. Se não guarda, não julgue que não guarda, porque não é ordenança para esta aliança renovada em que vivemos. Cristo é o cumprimento do sábado. Ele é o nosso descanso. Ele habita em nós. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.